Fala pessoal, tudo bem? Professor Germano, Pastor Germano, nós estamos aqui para mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre a Era Napoleônica, mas é logo mais depois da nossa vinheta. Fala pessoal, tudo bem? Voltamos aqui, Professor Germano, Pastor Germano, nós estamos aqui para mais uma aula de história, pessoal. É isso mesmo. Nós já aprendemos aí sobre a Revolução Inglesa, nós já aprendemos sobre o Iluminismo. Nós já aprendemos sobre a Revolução Industrial, nós já aprendemos sobre a Revolução Francesa, certo? E hoje nós vamos aprender sobre a Era Napoleônica. Deixa eu só compartilhar minha tela aqui com vocês. Pronto. Então vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos falar a respeito da Era Napoleônica ou governo de Napoleão, certo? Então vamos ver aí o que foi o governo de Napoleão. Vamos lá. Pessoal, então, antes de nós iniciarmos, eu preciso explicar para vocês como que foi aí a chegada de Napoleão, né, ao poder. Vocês viram na aula passada que Napoleão ele deu aquele golpe lá do 18 Brumário, certo? E naquele golpe lá do 18 Brumário, ele toma o poder, né, e destitui o governo do diretório, certo? Ele tira aquelas 5 pessoas que estavam governando ali a França, certo? E aí, nesse trâmite dele aí, nós chamamos aí essa era napoleônica, né? Que é onde ele inicia aí o governo dele, certo? E o governo dele é iniciado aí justamente com o consulado, mas nós vamos ver aqui um pouquinho mais a respeito de Napoleão. Então vamos lá. Vamos lá. Governo de Napoleão. Então o que eu preciso entender de Napoleão? Aos 10 anos de idade, Napoleão ele vai ingressar na escola militar. Aos 16 anos ele vai ser promovido a tenente do exército. E com apenas 24 anos, pessoal, olha aí, ó, ele vai ser nomeado general. Então ele vai ascender, ele vai crescer muito rápido na sua carreira militar. O governo de Napoleão, pessoal, ele é dividido em 3 períodos. Então, nós dividimos aí o governo de Napoleão, ou a era de Napoleão, em 3 períodos: o consulado, o império e o governo dos 100 dias. Então, nós vamos ver cada um desse governo aí, certo? O governo o consulado, o império e o governo dos 100 dias. Então, vamos lá. O consulado. Então, olha só. Napoleão assumiu o poder como primeiro cônsul e ele vai concentrar o controle sobre o exército, sobre a administração pública e sobre a política externa, certo? Então Napoleão ele vai governar de forma absoluta, certo? Como um ditador, certo? Ele vai ser o primeiro cônsul e como primeiro cônsul ele vai centralizar todo o poder nele, certo? O controle do exército, o controle da administração pública e o controle das políticas externas. O governo de Napoleão, pessoal, ele tem um caráter ditatorial. O que é um caráter ditatorial? É um ditador, certo? E aí, como eu falei para vocês, o que é um ditador? É aquela pessoa que manda e as pessoas simplesmente obedecem. Se alguém fosse contra o governo de Napoleão, ele censurava essa pessoa, ele reprimia, certo? Então, quem era opositor ao governo napoleônico, né, era reprimido ou era censurado. Napoleão ele vai manter algumas ideias, né, da Revolução Francesa, certo? E aí, esse período aí de 1799 até 1804, nós falamos que é o período do consulado, né, ou o primeiro período aí do governo de Napoleão. Napoleão, quando ele assume o poder, ele vai tomar algumas medidas, certo? Quais são as medidas que ele vai tomar? Primeiro, ele vai criar o Banco da França, certo? Em 1800, e aí ele controlava a emissão de moedas, regulava a inflação e concedia empréstimos,
Segunda coisa que ele vai fazer reformas do ensino público, onde o foco vai ser a formação de cidadãos, né, para o Estado e o ensino laico e universal. Terceira coisa que ele vai fazer aí, ó, a elaboração de um código civil. Ele vai eliminar alguns privilégios da nobreza e do clero, garantiu liberdade individual, igualdade perante a lei, propriedade privada e casamento civil. Porém, ele proibia sindicatos e mantinha a mulher subordinada ao marido. Em 1802, Napoleão ele foi proclamado cônsul vitalício, certo? Restabelecendo aí na prática a monarquia hereditária. Então perceba que todas essas medidas aí Napoleão ele vai tomar aí durante o primeiro governo dele, né, que é o período do consulado, certo? E aí, pessoal, nós vamos ficando por aqui, certo? Na próxima aula nós vamos dar continuidade. Nós falamos agora aqui a respeito do consulado. Na próxima aula nós vamos falar a respeito do império. Então, é quando Napoleão se torna imperador da França. Então, nós vamos ficando por aqui. Tchau, tchau.